Passaremos agora então a falar sobre introdução à expressão de incertezas em medições e também falaremos sobre algarismos significativos. Então, primeiramente, o que é uma medição? Uma medição nos diz algo a respeito de uma propriedade de alguma coisa. Ela pode nos dizer quão pesado é um objeto, ou quão quente, ou quão longo. Uma medição, ela sempre associa um número a uma propriedade. Medições são sempre realizadas utilizando algum tipo de instrumento, seja régua, cronômetro, balança, termômetros, são exemplos de instrumentos de medição. São alguns dos mais utilizados, principalmente no laboratório de F129. O que é o mesurando? Então, em qualquer medição, o mesurando é definido como sendo a grandeza específica submetida à medição. Por exemplo, se você está tentando determinar a massa de uma esfera de aço, a massa será o seu mesurando. O conhecimento que podemos obter a respeito do mesurando, ele nunca será 100% completo, pois geralmente baseia-se em quantidade finita de dados. O valor do mesurando é uma quantidade desconhecida e desconhecível, ou seja, que não pode ser conhecida. O que é então a incerteza em uma medição? Ela é a dúvida que existe a respeito da validade do resultado de qualquer medição. A incerteza de uma medição nos diz algo a respeito da qualidade desta medição. Você pode achar que uma régua, um relógio, um termômetro bem construídos são confiáveis ou dão uma resposta correta. Porém, para toda medição, até mesmo as mais cuidadosas, sempre haverá uma margem de dúvida, geralmente relacionada ao método que você está realizando e também ao seu instrumento de medida. Incerteza em uma medição não é a mesma coisa que erro e muito menos equívoco. A incerteza é um parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mesurando. De onde resulta a incerteza de uma medição? De vários fatores. A gente pode citar alguns aqui, como efeitos das condições ambientais, como por exemplo temperatura, pressão, umidade durante a medição, julgamento do operador ao ler um instrumento analógico, limitação no instrumento, que pode ser um instrumento analógico ou digital, calibração no instrumento e aproximações e hipóteses feitas ao realizar o experimento, além de variações em medições repetidas sob condições aparentemente idênticas. Todos esses fatores levam à incerteza de uma medição. Entender a incerteza em uma medição é importante para comparar valores, para fazer distinção entre modelos, para projetar algo atendendo a uma certa especificação. E a gente costuma dizer que em um contexto técnico-científico, medições são pouco úteis ou muitas vezes até inúteis sem informação a respeito das suas incertezas. Ou seja, é muito importante que toda vez que você faça uma medição de uma certa propriedade, que você tenha a clareza e saiba como determinar a incerteza associada a esta sua medição. A análise de incerteza é então o processo para se obter uma estimativa numérica da qualidade da medição. A incerteza de uma medição não pode nunca ser eliminada, por mais cuidadoso que seja ou por mais sofisticado que seja o equipamento utilizado. O que pode se fazer então? Certificar-se de que as fontes de incerteza foram adequadamente identificadas, que as incertezas são as menores possíveis e que seus prováveis efeitos no resultado da medição foram numericamente estimados de maneira confiável. Sobre as fontes de incerteza, a gente costuma dividi-las em efeitos aleatórios e sistemáticos. Então, o que seria um efeito aleatório? Este efeito provoca variações quando a medição é repetida sobre as mesmas condições. Possui as seguintes características: medidas similares, mas diferentes, igual probabilidade para mais ou para menos, causas não específicas.
pode ser reduzido realizando medições repetidas. E o efeito sistemático? Ele permanece fixo quando a medição é repetida sobre as mesmas condições, associado geralmente ao instrumento de medida, ou instrumento defeituoso ou não calibrado, e pode ser reduzindo aplicando uma correção a qual possui incerteza. A gente tem também o conceito de exatidão versus precisão. A exatidão nos fala sobre a proximidade de concordância entre o resultado de uma medição e o valor do mesurando. Um resultado é exato se é relativamente desprovido de efeito sistemático. A precisão é uma indicação parcial da qualidade da medição, que se refere apenas a flutuações aleatórias. A gente costuma fazer uma analogia com o experimento, por exemplo, de tiro ao alvo, para discutir exatidão e precisão. Então, por exemplo, se a gente fizer uma escala aqui, onde a gente tiver nesse eixo a exatidão de baixo para alta e nesse eixo aqui a precisão, de baixo para alto também, e a gente fizer o nosso experimento de tiro ao alvo, repetir várias vezes e tiver, nesse caso desse experimento, uma baixa exatidão e uma baixa precisão, o que acontece? Devido à baixa exatidão, a média dos seus valores, esse aqui são seus valores, se você tiver mais ou menos um ponto médio aqui, ela está deslocada do centro do seu alvo. E por conta da baixa precisão nos seus resultados, você vai ter uma dispersão muito grande dos seus valores. Se você conseguir aumentar a exatidão, porém continuar com baixa precisão, o que vai acontecer é que a média dos seus valores vai estar muito mais próxima ao centro do alvo, porém você vai continuar tendo, por causa da baixa precisão, uma grande distribuição dos seus dados ao redor do seu alvo. Se você conseguir aumentar a precisão, mas continuar com a baixa exatidão, a gente passa para este exemplo. Então, devido à alta precisão, você diminui a dispersão dos seus dados, porém a média dos seus valores, por causa da baixa exatidão, ainda está muito longe do alvo. E se finalmente você tiver a alta precisão e a alta exatidão, então você vai ter a média dos seus valores muito próximo ao valor central do alvo, com uma dispersão pequena. Essa analogia, ela é muito útil, mas ela tem uma falha, que o centro do alvo, que seria o mesurando, ele é desconhecido. Mas é interessante para a gente entender a diferença entre os conceitos de exatidão e precisão. Estimativas de incertezas. Então, a gente começa aqui a falar sobre os instrumentos analógicos. Então, o intervalo no qual as medidas são reprodutíveis. Então, por exemplo, vamos usar o exemplo de uma régua e da medida de um pequeno lápis. A gente costuma dizer que para os instrumentos analógicos, a incerteza é a metade da menor divisão deste nosso instrumento. Então, aqui temos uma régua, cuja menor divisão é 1 milímetro. Então, se a gente for fazer a medida do tamanho desse lápis, sendo que aqui é 45,5, então tem 1 centímetro, 1,5 centímetro, 1,6, 1,65, a gente pode dizer que é o valor desse lápis. E aí, mais ou menos, o valor da incerteza, que nesse caso é a metade da menor divisão. Então, 1,65 mais ou menos 0,05, lembrando sempre de colocar entre parênteses com a unidade. Então, aqui, 0,05 centímetros é a incerteza associada à medida deste lápis utilizando esta régua. Um outro exemplo que temos aqui é a medida
do comprimento desta barra metálica. Se a gente vamos fazer a comparação entre fazer a medida utilizando uma régua centimetrada, que é o caso número 1 aqui, e uma régua milimetrada, que é o caso número 2. Então, se a gente só tivesse à nossa disposição a régua centimetrada, do caso número 1, como faríamos a leitura do comprimento desta barra? Bom, ela é maior que 9, tá entre 9 e 10, um pouquinho para frente do valor de 9,5. Porém, é muito difícil dizer qual é esse valor. Então, primeiramente, para essa régua, o valor estaria próximo de 9,5. E como que a gente escreveria a incerteza nesse caso? Mais ou menos 0,5 centímetros. Aí o aluno pode me falar, mas professora, tá um pouquinho para frente, não é 9,5, é 9,6 centímetros. Tudo bem, mas concorda comigo que a incerteza associada a este instrumento, régua centimetrada aqui do exemplo número 1, a incerteza associada a esse instrumento é 0,5 centímetros. Então, não faz muita diferença em você representar o seu valor como sendo 9,5 ou 9,6, porque é muito difícil você saber exatamente aonde que está o seu valor aqui. Eu estou tentando mostrar aqui nessa aula, apontando com o pointer aqui do computador, porém ele está travando. Não sei se é por causa da gravação. Peço desculpas, então, que às vezes eu falo e tento mostrar e demora para o pointer ir. Enfim, agora se a gente for fazer a medida dessa mesma barra, utilizando uma régua milimetrada do caso número 2, aí sim, nesse caso a gente pode ver, como a gente já tinha percebido com a régua centimetrada, que o tamanho dessa barra ele é um pouquinho maior do que 9,5. Aí aqui a gente pode dizer, realmente, que está entre 9,6 e 9,7. Porém, a incerteza associada à régua milimetrada aqui do número 2 é 0,05 centímetros, porque a gente ganhou uma ordem de grandeza na precisão do nosso instrumento, porque a gente está utilizando agora uma régua milimetrada. Então, como que a gente escreveria o valor do comprimento dessa barra utilizando a régua milimetrada? Ele vai ser igual a 9,65 e aí mais ou menos 0,05 centímetros. Então, aqui vocês veem que faz sentido a gente utilizar uma casa decimal a mais na representação do nosso resultado, porque a gente ganhou na régua milimetrada uma casa decimal a mais na representação da nossa incerteza. Continuando sobre a estimativa de incertezas, para instrumentos digitais, ele geralmente é especificado pelo fabricante. Na falta de especificação, a gente utiliza uma unidade do dígito menos significativo. Então, esse aqui é o exemplo do cronômetro que a gente tem no laboratório de F129, onde aqui a gente tem a representação do minuto, do segundo e dos décimos de segundo. Então, a gente vai representar como a medida desse valor que está escrito aqui na tela desse cronômetro. A gente vai falar que T vai ser 13,87 mais ou menos 0,01 segundos, pois vamos utilizar uma unidade do dígito menos significativo. Isso vale também por causa da balança digital que a gente tem no laboratório de F129. A gente vai falar agora sobre o paquímetro, paquímetro universal. O paquímetro é um instrumento usado para medições lineares, internas, externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada, que eu estou mostrando aqui com o pointer, com um encosto fixo sobre o qual desliza um cursor. Esse aqui onde estou mostrando com o pointer, é o cursor chamado de nômio.
nônio, desculpa. Essa foto mostra também, então, o nome das outras partes do paquímetro. Então, aqui são os bicos para medição externa, os bicos para medição interna, o parafuso de fixação, a escala graduada, a de baixo, no caso dessa foto, está em milímetros, e a escala de cima está em polegadas. Alguns dos paquímetros do laboratório de F129 vocês podem encontrar que a escala de baixo vai estar, essa daqui vai estar em centímetro. E aqui a vareta para medição de profundidade. Como que funciona então a utilização de um paquímetro? Quando você encontra o seu paquímetro fechado, então esse cursor está encostado aqui nessa base, você vai ter o zero do seu cursor alinhado com o zero da escala graduada. E outra coisa muito importante sobre o paquímetro é que vem escrito nele a resolução deste instrumento. Então, para o caso do paquímetro, a gente não vai usar a regra do instrumento analógico, que seria utilizar metade da menor divisão, porque a construção do paquímetro já faz com que ele venha mostrado qual é a resolução do experimento. Alguns poucos paquímetros do laboratório de F129 podem ter essa resolução como sendo 0,02 milímetros, mas a maioria deles é 0,05 milímetros. Como que a gente faz, então, uma medida? Então, por exemplo, uma medição externa. A gente coloca aqui uma peça, vai fazer a medida do diâmetro externo. Então, na imagem acima, o zero do nômio, do cursor do nônio, passou da graduação 13, tá? 13 milímetros, lembrando que a escala aqui está em milímetros. Então, 10, 11, 12, 13. E a graduação, aí então, a primeiro valor que a gente anota é 13 milímetros. E depois a gente procura na graduação do nônio qual é a graduação que coincide com a graduação da escala. Então, nesse caso, a graduação 8 do nônio é a única que coincide com uma graduação da escala superior. Portanto, 0,80 milímetros deve ser adicionada aos 13 milímetros obtidos na escala, sendo então o total da leitura 13,80 milímetros. Por que estou fazendo questão de dizer que é 13,80 e não 13,8? Porque a precisão do nosso instrumento paquímetro é 0,05. Portanto, a maneira final de você escrever o seu resultado é 13,80 mais ou menos 0,05, entre parênteses sempre, e a unidade aqui, no caso, o milímetro. Por que a gente não pode escrever 0,8? Por que a gente não pode escrever 13,8? Porque esse instrumento nos dá duas casas decimais em milímetros para fazer a nossa medida. Então, você deve escrever 13,80. Você pode, de acordo com a leitura, por exemplo, se você passar o paquímetro para o seu colega do lado ler, ele pode vir a ler 13,85, por exemplo. Apesar que aqui dá para ver que o 85 está desalinhado. Mas pode acontecer. Tudo bem? Sim, tudo bem, porque 0,05 é a precisão do seu instrumento. Então, pode ser que, de acordo com quem esteja realizando a leitura, pode ler, por exemplo, 13,80 ou 13,85 ou 13,75 milímetros, ok? Outro exemplo seria a medição externa. Então, se você colocar agora a sua peça nos bicos para a medição externa, você vai fazer a leitura desse diâmetro interno aqui da sua peça.
E novamente, né, margem acima, o zero do nome passou da graduação 16. Então, lembrando que a gente tem que usar o zero do nome, tá? Um erro muito típico de quem está iniciando é utilizar essa região que eu tô mostrando aqui com o cursor do mouse. Não é essa que importa, é o zero do nome, então ele passou aqui 10, 15, 16. Então, ele passou do valor de 16 na escala graduada. E a gente vai procurar na escala do nônio qual é a escala que coincide com a escala da graduação. Então, a gente pode ver aqui, meu mouse sumiu, que 6, aqui, a graduação 6 do nônio é a única que coincide com a graduação da escala. Então, portanto, 0,60 milímetros deve ser adicionado aos 16 obtidos na escala. Então, 16 obtidos na escala, mais 0,60 milímetros. A sua leitura final, seu resultado final, deve ser escrito como 16,60 mais ou menos 0,05 milímetros. Como que a gente faz, então, como que a gente apresenta o resultado de uma medição com a incerteza? A forma mais comum que a gente encontra é a melhor aproximação que você tem do seu resultado, mais ou menos a incerteza, como eu já falei, tudo entre parênteses e a unidade. Então, por exemplo, 24,50 mais ou menos 0,05, entre parênteses, centímetros. Existe também uma forma chamada de forma compacta, que vocês podem encontrar geralmente em trabalhos científicos. Ela mostra a melhor aproximação e, entre parênteses, a incerteza e aí a unidade. Quando você vir escrito desta maneira, 24,50 entre parênteses 5 centímetros, significa que a incerteza está na última casa decimal e tem esse valor. Então, portanto, você retorna ao valor 24,50 mais ou menos 0,05 centímetros, porque está na segunda casa decimal e tem o valor 5, a sua incerteza. Em F129, a incerteza é escrita com apenas um algarismo significativo, e a gente já vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, o que são os algarismos significativos? São algarismos que contribuem para a precisão de um número. Como saber quais algarismos são significativos? Existem algumas pequenas regras. Então, todos os algarismos diferentes de zero são significativos. Algarismos nulos entre dois algarismos não nulos também são significativos. Zero à direita de outro algarismo significativo também são significativos. Zeros à esquerda não são significativos. Então, alguns exemplos. Se tivermos o número 0,5, o zero à esquerda não é significativo. Então, qual a quantidade de algarismo significativo nesse caso? 1. Se a gente escrever 0,05, a gente continua tendo apenas um algarismo significativo, porém duas casas decimais, nesse exemplo, comparado com 0,5. E a gente já vai falar sobre isso. Se a gente tiver 0,050, a gente tem dois zeros à esquerda e um zero à direita. O zero à direita é significativo, então esse número possui dois algarismos significativos. O número 1,08, como possui um zero entre dois significativos, ele também é significativo, portanto, a gente tem aqui 3 algarismos significativos. O número 120,00 possui 5 algarismos significativos, porque os zeros estão todos à direita do algarismo significativo. E o número 1,3708
vezes 10 a menos 3 possui também 5 algarismos significativos, porque esta potência de 10 nos dará zeros à esquerda. Então, o que conta para esse caso são os números que vêm depois dos zeros. Sugiro aqui que vocês façam as listas de exercício propostas no Moodle sobre algarismos significativos. Então, como expressar o resultado numérico de uma medição? A gente adota em F129 que a incerteza deve ser escrita com apenas um algarismo significativo. Ou seja, o valor médio ou a melhor aproximação que você tiver da sua medida deve ter a mesma quantidade de casas decimais que a sua incerteza. Então, quando você realizar seus cálculos, por exemplo, você vai fazer o cálculo do valor médio e o cálculo da incerteza de uma medida que você tiver. Não importa o método de cálculo da sua incerteza. Digamos que você faça esse cálculo utilizando uma calculadora para o cálculo da incerteza, por exemplo. Então, você vai calcular a sua incerteza, você vai obter da calculadora um número com vários algarismos significativos. Você vai, primeiramente, deixar a sua incerteza com apenas um algarismo significativo, seguindo as regras do slide anterior, e depois você vai fazer com que o seu valor médio ou a sua melhor aproximação do mesurando tenha o mesmo número de casas decimais que a incerteza. Lembrando, então, que casas decimais são diferentes de algarismos significativos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos que a gente chama de errado e certo de acordo com as regras de F129. Então, por exemplo, se você calculou a sua incerteza utilizando a sua calculadora e você obteve este valor aqui. Primeiro, você vai pegar esse valor, que eu estou colocando com o pointer do mouse aqui, transformar este número em um número com apenas um algarismo significativo, ou seja, que 0,0572, você vai utilizar a regra de arredondamento e este número vai passar a ser 0,06, com apenas um algarismo significativo. Esse número 0,06 possui duas casas decimais, duas. Então, o seu valor do seu mesurando, seu melhor valor, seu valor médio, de 5,30 está já escrito com duas casas decimais. Então, a sua representação final vai ser 5,30 mais ou menos 0,06. Se a gente tiver esse outro exemplo aqui, 124,5 mais ou menos 2. O 2 já está com um algarismo significativo, precisamos apenas deixar o número da sua medida com o mesmo número de casas decimais. Então, nesse caso, você vai arredondar o número 124,5 para 125 e escrever o seu resultado final como 125 mais ou menos 2. Quando a gente se depara com números desse formato, a sugestão é sempre que a gente passe para a potência de 10, pois facilita a visualização. Então, por exemplo, 133 mais ou menos 47. Se a gente escrever em potência de 10, a gente vai ter 1,33 mais ou menos 0,47, tudo isso, vezes 10 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter uma incerteza que vai estar escrita como sendo 0,47. Para deixar ela com apenas um algarismo significativo, a gente vai aplicar o arredondamento. Então, 0,47 vai se tornar 0,5. E aí, a gente adequa o valor da nossa medida, do mesurando, para o mesmo número de casas decimais. Então, 0,5 possui uma casa decimal após a vírgula. Então, a gente vai escrever esse número como sendo 1,3 mais ou menos 0,5.
tudo entre parênteses, vezes 10 na 2. Aqui é a mesma coisa, 45 mais ou menos 2,6, tudo isso vezes 10. Para facilitar, a gente pode escrever como sendo 4,5 mais ou menos 0,26 vezes 10 a 2. A gente vai ajustar o valor da incerteza, arredondar 0,26 para 0,3, e aí o valor da melhor aproximação aqui já está com o número correto de casas decimais. Para escrever os resultados finais de uma medida com a sua incerteza, também temos exercício no Moodle para vocês treinarem essa parte dos algarismos significativos. Então, não deixem de olhar o Moodle para fazer os exercícios sobre algarismos significativos. Para terminar esta segunda parte da aula EAD 00, a gente propõe 2 atividades práticas que vocês podem fazer. A gente modificou elas um pouco com relação ao que já tinha sido feito em sala de aula. Propomos aqui 2 atividades que vocês podem fazer na casa de vocês sozinhos, tá? Nesse caso não vai ser em grupo, né? Porque lembrem-se que a gente não pode se encontrar com os nossos colegas. Então, a atividade prática número 1 é a medida do tempo de queda de uma folha e estimativa de incerteza. Então, solte 5 vezes uma mesma folha de papel de uma altura fixa de aproximadamente 1 metro. E com o cronômetro, que pode ser do seu celular, meça este tempo de queda. Registre todos os valores medidos com a incerteza. Compare as medidas do intervalo de tempo de queda que você realizou. Os valores medidos são concordantes entre eles? Essas 5 medidas que vocês fizeram, como são estes valores? Com base nos valores obtidos, estime uma incerteza mais realista para o tempo de queda. Então, qual que é o objetivo desse experimento, dessa atividade prática, que vocês vão fazer na casa de vocês, sozinhos mesmo? Primeiro, vocês vão ter que fazer um pequeno planejamento. Como que eu vou soltar a folha? De qual altura? Como que eu vou manter essa altura fixa? E aí, ao mesmo tempo, tendo que ligar e desligar o cronômetro. Então, vocês podem pensar em alternativas para soltar a folha de uma altura fixa aí de aproximadamente 1 metro. Não importa que o valor 1 metro ser exato, só importa que seja sempre da mesma altura. Após registrar esses valores e com a incerteza, né, relacionada ao tempo de queda, então vocês vão comparar esses valores, vão responder aí a pergunta número 4, e aí vocês vão ter que parar para pensar um pouco nessa incerteza mais realista para o tempo de queda. Será que só o valor da incerteza do seu instrumento de medida leva em consideração a dispersão dos seus valores? Então, vocês têm que pensar um pouco sobre isso. Então, escreva o valor obtido com um algarismo significativo na incerteza e ajuste o valor final da medida do tempo de queda para o mesmo número de casas decimais. E mais uma atividade, que é a atividade prática número 2, também para ser feita em casa, sozinho, é a determinação da espessura de uma folha de papel. Aqui, então, pense qual seria o procedimento mais preciso para determinar a espessura de uma folha de papel usando uma régua milimetrada. Execute o procedimento planejado e escreva o resultado com a incerteza. Então, aqui também, novamente, nós gostaríamos que vocês pensassem um procedimento de medida para determinar a espessura de uma folha de papel e escrevam também o resultado final com a incerteza. E aqui, novamente, será que a incerteza vai ser
bem representada pelo seu instrumento de medida. Pensem então e façam essa determinação. Essas duas atividades práticas, número 1, tempo de queda de uma folha de papel, e a número 2, a determinação da estrutura de uma folha, estão tem pequenos vídeos gravados e estão no Moodle também, para que vocês consultem. Mas a ideia é que vocês façam sozinhos e consultem depois para ver, comparar os procedimentos experimentais que vocês utilizaram com aqueles que a gente coloca como resposta. Certo? Muito obrigada!